Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. A cada domingo, uma nova entrevista diferenciada de segmentos que você nem esperava, exatamente para mostrar que é possível empreender aqui, que é possível você sair do lugar comum com um negócio novo que seja capaz de lhe provocar benefícios pessoais, familiares e também de proporcionar um ganho financeiro capaz de mudar o seu padrão de vida. É por isso que todos os domingos a gente convida um empresário, um empreendedor diferentes. Hoje nós vamos conversar aqui com o empresário Sérgio Lobo. Ele atua há muito tempo no setor automotivo, já atuou no ramo de bares, restaurantes, eventos, com casas, com boates, com essas coisas todas. E nós vamos falar aqui com ele agora a respeito da empresa que ele tem atual, que é uma empresa voltada para o que se chama de estética automotiva. Veja você como as coisas evoluem, né? Antigamente, se a gente fosse falar aqui, tinha diversas denominações, diversos títulos. Hoje é estética automotiva. Daqui a pouco vai ser harmonia automotiva. Sérgio Lobo, bom dia, satisfação tê-lo aqui conosco no Mundo dos Negócios. Bom dia, Gênia. Como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Ótimo. A harmonia automotiva é boa, né? Obrigado pela oportunidade. Você criou um novo conceito, né? Foi. Eu fiz um breve resumo da sua experiência profissional para que a gente possa entrar. O foco que eu queria trazer para cá, evidentemente, é sobre esse seu segmento automotivo, mas a gente vai poder falar. Você teve... Eu me lembro bem que você foi aqui em Natal, você tinha uma casa noturna chamada Pink Elephant, sim, ali na Hermes da Fonseca. Sim. Por acaso, no endereço da Hermes da Fonseca, que você não sabe nunca disso, onde era a casa do meu avô, e eu menino, mas muito menino, criancinha, me lembro desse endereço ali, que fica próximo à escola doméstica, vizinho aonde foi a reitoria da Universidade Federal. Por acaso eu sabia desse detalhe. Sabia? Sabia, sim. Sabia. Bom, me fale aí como é que... Você é um cara que empreende, você atuou em alguns segmentos, eu sei que as coisas no mundo dos negócios, um dia você está com uma empresa, depois você tem outra, depois você volta e vai mudando de segmento, quase todo empreendedor ao longo da sua vida teve empresas que demoraram e que ficaram ao longo do tempo, e teve empresas que vieram, tiveram sucesso, geraram negócio e depois deixaram de existir, porque a sociedade está em mutação constante. A gente vive uma economia que ela está mudando o tempo inteiro. Eu queria que você fizesse um rápido resumo da sua visão sobre o seu próprio empreender, o seu modelo de negócio. Gêner, desde que eu saí da faculdade, há muitos anos atrás, né, eu sempre tive essa veia empreendedora e eu sempre empreendi. E eu acho que o empreendedor é aquele cara que ele está aberto às oportunidades. Certo. Muitas vezes você entra num empreendimento que é uma coisa que não te faz tão bem, não te traz tanto resultado, e eventualmente você entra em bons negócios e consegue ter sucesso. Então, eu acho que o empreendedor é um cara que ele tem que ter uma dose bem pequena de medo, porque se você tiver medo, você não consegue, você não faz nada. Não sai do canto. Você não vai para frente. E é óbvio que você tem que mensurar seus riscos, mas você tem que arriscar, né? Tem que ser ousado. Tem. E ainda bem que existem empreendedores, né? Porque é a economia, os empreendedores é que fazem a roda da economia rodar. É a bola, né? Exatamente. Como é que você era do setor automotivo, foi para esse setor, vamos chamar assim, de diversão, porque com bares, casas noturnas, essas coisas, boate, etc., e depois voltou para o setor automotivo. Como é que foi essa sua transição? Eu sei que você deve ter sido impactado também pela Covid, aquele período da pandemia, que foi um período que virou referência nas nossas vidas. O tempo passa muito rápido, a pandemia ficou para trás em 2022, já faz aí 3 anos. Parece que a gente esqueceu do quão grave ela foi, né? Verdade. No meu caso, eu sempre fui no setor de serviços automotivos e eu tinha um empreendimento chamado Maranello Auto Spa, ali na Hermes da Fonseca.
bem pertinho do endereço da casa que você citou. Num determinado momento eu tive um problema gerencial porque abriu-se uma concorrência e muitos profissionais meus foram para esse concorrente. E aí eu fiquei um pouco preocupado porque a gente tinha uma liderança de mercado no nosso setor e aí eu decidi fazer algo mais e eu decidi criar um espaço mais confortável e esse espaço eu queria que tivesse um pequeno serviço de bebida, de pequenos snacks e essa ideia foi evoluindo e acabou virando o Maranello Bistrô. Então o Maranello Bistrô nasceu dentro do Maranello Spa Automotivo e eram 2 segmentos totalmente diferentes e que funcionavam no mesmo endereço. Ocorre que o Maranello Bistrô decolou, voou, ao ponto que 2 anos depois eu acabei fazendo uma sociedade com a parte do spa automotivo e eu parei de tocar e eu passei a trabalhar exclusivamente nesse setor de bares, restaurantes. Alimentos e bebidas. Alimentos e bebidas, exatamente. E aí eu passei para um outro endereço, exatamente na casa aí do seu avô, e a gente... Qual era o endereço ali? Avenida Hermes da Fonseca? 754. 754. 754, exatamente. E aí a gente abriu o Maranello Bistrô nesse novo endereço e era um negócio mais voltado para eventos. Sim. Logo depois eu passei a prestar serviços ao mesmo tempo, prestar serviços de alimentos e bebidas do então Hotel Intercity, ali em Areia Preta. Na praia. Na Silvio Pedrosa. E aí esse Maranello Bistrô foi andando e aí veio a Copa. E um pouco antes, em 2013, a Copa foi em 2014. Tinha a Copa do Mundo aqui no Brasil. A Copa do Mundo aqui no Brasil. E aí a gente recebeu uma oferta de abrir uma filial na verdade, uma licença da Pink Elephant. Que era uma boate americana, né? A Pink Elephant nasceu em Nova York e aí depois veio para o Brasil, para São Paulo, foi um sucesso tremendo, foi um lugar assim super cobiçado. E aí quando foi um ano antes da Copa, eles decidiram licenciar a marca para o Brasil inteiro. Se abriram, não sei exatamente quantas foram, mas foram, sei lá, mais de 20 com certeza. E a gente abriu aqui de Natal. Eu fui lá algumas vezes, poucas vezes, mas fui. Pronto, abrimos no final de 2013 e passamos 5 anos lá. Em paralelo a isso, a gente abriu o Anima Pipa, não sei se você conheceu. A marca Anima Pipa foi eu que fiz. Foi você que fez, verdade. É você que fez, exatamente. É lá em Pipa. Exatamente. A boate, o tempo de vida útil de uma boate, eu acho que são 3 anos, né? Existem uns produtos turísticos que têm duração curta, né? Isso. Boate é um desses, né? Casa noturna é um empreendimento que não é perene, ele é bem perecível, ele normalmente demora aí de 2 a 5 anos, no máximo. Quer dizer, a Pink Elephant aqui então foi já no extremo, chegou a 5 anos. Chegou a 5 anos, exatamente. E a gente também, nesse mesmo tempo aí, a gente foi o fundador do Bar Devassa aqui de Natal, ali na Roberto Freire, em frente ao Praia Shopping, que era uma casa bacana, que foi o maior Bar Devassa do Brasil. Sim. Era uma referência, infelizmente nós passamos... Você está falando assim, você vai falando e eu me lembrando, se eu não estou enganado, é na casa do Lula Barreto, né? Exatamente, nosso amigo Lula. Os amigos, a gente vai se lembrando das coisas aqui, né? Exatamente. Então, deve estar na audiência aí, Lula é um amigo da gente. Então esse ciclo aí de bares, restaurantes, a gente também fundou uma empresa de eventos, a gente foi fundador daquele Réveillon Let's People, que até hoje existe. Como é que foi essa, a gente não falou, a Anima Pipa ficou quantos anos? Anima Pipa virou referência no Norte e Nordeste do Brasil como boate, né? Com certeza. Foi a única casa do Norte e Nordeste que apareceu na lista das 50 melhores do Brasil. Sim. Foi um sucesso absurdo. Na beira da Praia da Pipa. Beira da praia, tinha uma área superior climatizada toda de vidro, uma área de baixo aberta, um lugar incrível. O Anima Pipa foi um lugar, marcou a época, com certeza. Quem estiver nos ouvindo agora, que tiver faixa de idade que teve por lá, com certeza vai lembrar do Anima Pipa. Sim, aí você estava falando também que vocês criaram o Let's Pipa. Sim, e aí o fato... Let's Pipa era um evento, é o Réveillon, é? É um Réveillon daqueles... Existem Réveillons que são Réveillons de 5, 6 dias, que são situados em algumas praias do Brasil, Jericoacoara, em Trancoso. Gostoso teve também? Em Gostoso teve também, em Pipa, e tem mais algumas. E o público é voltado mais para o público de Sul, Sudeste, Centro-Oeste, pouca gente aqui do lado de cá. É um Réveillon para pessoas com alto poder aquisitivo. Sim. E são festas muito bem elaboradas, muito bem produzidas. E a gente participou da fundação do Let's Pipa. Com muitas atrações, né? Muitas atrações. Atrações de altíssimo nível. As melhores do Brasil e muitas internacionais. Certo. E você fugiu do Let's Pipa por quê?
Você disse, vou para Natal, let's Natal. Não, na verdade é o seguinte, quando veio a pandemia, afetou todos os empreendimentos que eu participava. Então, o empreendimento turístico foi o mais afetado, né? Eu parei de trabalhar, Sim. 100%. E eu tinha acabado de reformar a então Pink Elefante, que se transformou em Cosmopolitan. Sim. A gente tinha terminado ali uma reforma que se fez um investimento significativo e então nos pegou num momento que era assim, o pior momento possível. Então, o que é que eu fiz, né, quando eu parei de trabalhar por conta da pandemia? Eu precisava sobreviver, eu precisava pagar minhas contas, então eu vendi as outras empresas, acho que funcionava ainda. A gente saiu do Let's Pipa, eu também era sócio da Outgo, que hoje é o maior portal de venda de ingresso online Sim. daqui da região. A Outgo surgiu dentro da Pink Elefante, a primeira salinha da Outgo era dentro da Pink Elefante, e a empresa que nós éramos parceiros surgiu lá um belo dia com uma ideia diferente, e nós, quando eu digo nós, porque éramos eu e Múcio Neto, né? Múcio NT. A gente insistiu para que ele deixasse de fazer o que ele fazia e focasse nessa parte de plataforma de venda online de ingresso, e hoje a Outgo é uma potência. Então Sim. a gente precisou sair desses empreendimentos. Ainda é de Múcio? Não, tanto eu quanto o Múcio saímos na mesma época, porque Sim. a gente precisou sair, porque a gente precisava viver. Uhum. Então a gente vendeu a nossa participação do Let's Pipa, vendeu a nossa participação da Outgo, para poder passar essa fase. Fazer a travessia do período de Covid. Exatamente. E daí, pandemia. nesse momento, eu voltei para os empreendimentos, para o setor de serviço automotivo. Não pararam durante a pandemia? Não pararam. Não pararam. Esses serviços, eles continuaram. Então, Sim. eu voltei, comecei pequenininho, comecei numa salinha pequenininha. Aonde? No posto que tem exatamente em frente onde era a Pink Elefante. No posto Pitombeira. O antigo posto Pitombeira, que hoje é posto Montebello. E aí como é que você foi? E aí e aí? Como é que foi? Não, você aí lançou e a base de cliente? Porque ninguém saía de casa nesse período. Verdade. Né? Como é que você fez? Mas a gente, na verdade, antes de ir para o posto, eu ofereci um serviço a domicílio. Sim. Tinha a questão da descontaminação do carro para o Covid, mas a coisa andou muito rápido. Vocês faziam isso? Sim, sim. Como era? A gente tinha produtos específicos, entendeu? Com limpeza a vapor quente, a gente aplicava no carro inteiro, a gente descontaminava o sistema de ar-condicionado, toda a parte do interno do carro, e aproveitava e fazia a lavagem a seco também, porque era feito nos próprios condomínios. Sim, nas residências. Nas residências, exatamente. Então, graças a Deus, né, o fato de você ter toda essa vivência e você ter contato com muita gente, eu acabei adquirindo um patrimônio social bom, muitas pessoas me conheciam, então assim os negócios foram voltando com muita fluidez, foi muito rápido, assim, relativamente rápido, e depois de 4 anos dentro daquele cantinho ali pequenininho no posto, a gente conseguiu abrir ao lado atrás, numa área de mais ou menos o mesmo tamanho do posto, e a gente está hoje no que se chama Cóquio. É a Cóquio Car Detailing, que é... Pelo amor de Deus. Repita. É a Cóquio Detailing, que é o seguinte, existe um setor que se chama, que é muito comum no mundo inteiro, Estados Unidos, no mundo inteiro, que se chama detailing. Detailing Sim. É um setor de detalhamento automotivo. Sim. E que aqui hoje é conhecido como estética automotiva. Aqui no Brasil se chama estética automotiva. E é um lugar onde você faz tudo para a aparência do seu carro. Então, o seu carro está precisando pintar, está arranhado, está batido. É uma central de serviços, então, o serviço estético do carro. É um salão de beleza do carro. Mais ou menos isso. Então, você Por que você não botou o nome salão de beleza do carro? Porque você botou um nome aí estranho, a gente... Você fala aí o nome da loja e eu me lembro de Tóquio, mas é Cóquio. É Cóquio com o carro, Cóquio. exatamente. Exatamente. Brincadeira à parte, estou tirando onda com você, claro. Quer dizer, aí você se estabeleceu nessa nova empresa e voltou para o seu ramo inicial. Exatamente. O ramo automotivo. Exatamente. O mercado é receptivo? Total. E a competitividade hoje, como é? Olha, aqui em Natal, infelizmente, as coisas não são muito profissionais, não só no meu setor, mas na maioria dos setores. Então, quando você procura fazer algo profissional, algo com seriedade, algo com compromisso, com qualidade, normalmente você consegue ter uma receptividade e consegue ter um retorno. Então, eu não posso reclamar, o nosso negócio, graças a Deus, vai muito bem. Certo. É engraçado essa história, porque a gente sabe
que Natal é uma cidade muito receptiva à novidade, às coisas boas, às coisas que vêm para ofertar diferenciação. E aí você tem os comparativos de mercado, aqui você tem, são ilhas de excelência que fazem com que se tornem paradigmas dentro da prestação de serviço, mas ao mesmo tempo você tem ainda profissionais que oferecem serviços, muitas vezes bem aquém, que continuam prestando serviço. A gente tem esses, em alguns segmentos a gente vê muito isso. Eu no automotivo nem tanto, porque eu não sou ligado, né? Não sou muito ligado. Mas é assim mesmo, é desse jeito que você falou. Você tem um desnivelamento, você tem um serviço de excelência e ao mesmo tempo um serviço, digamos assim, mediano. Exatamente. E muitas vezes esse serviço, claro, por ser mais barato, ele provoca, muitas vezes, prejudica ou retarda a ampliação do sucesso desses serviços entrantes, esses serviços novos, como você está oferecendo. Nós vamos voltar a falar já sobre a Coquio. Coquio, olha só. É Tóquio com K. Tóquio com K. Daqui a pouco nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já, conversando aqui com Sérgio Lobo. É bem rapidinho. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Hoje eu estou conversando aqui com o empresário Sérgio Lobo, está fazendo uma retrospectiva sobre a vida profissional dele como empreendedor e nós vamos iniciar um bate-papo muito mais focado na empresa que ele está mais dedicado e mais concentrado agora, que é a Coquio. Eu chamo de Coquio Maranello para poder facilitar a compreensão. Sérgio, quando é que surgiu a Coquio? Como é que foi essa formatação desse novo negócio? Gêner, eu, como falei, né, no bloco anterior, eu estava lá no posto, no lugarzinho pequenininho, acanhado, sim, e era a Maranello Spa Automotivo, né, que era teoricamente um lugar que se faz tudo para a aparência do carro. Eu até fiz um polimento lá, eu acho. Fez sim, é verdade. E aí o posto virou para mim e disse, a gente vai ter que ampliar aqui a conveniência e eu vou precisar do teu espaço aí. E aí, assim, uma coisa que eu estava meio que já me reestabilizando e eu tive que correr atrás de resolver essa bronca. E aí tinha um terreno atrás do posto, que é um terreno do tamanho do posto, só que o terreno era imenso, né? E eu não tinha condição de fazer isso sozinho por minhas pernas próprias. Então, entraram comigo dois amigos, né? Que é Alan Rocha e Felipe Castro, que são da Lux Energia. Conheço eles, um abraço para ele, para os dois. Pois é. Já entrevistei aqui. Ah, foi? Foi, a Lux Bacana. Energia. São dois caras muito bacanas, acreditaram no projeto e estão comigo ainda nessa empreitada. Então, aproveitar para mandar um abraço aí para Alan e para Felipe aí. Qual é o perfil da empresa hoje? Quais são os serviços que a empresa presta? Mas antes me ocorreu agora o seguinte. Sérgio, vamos imaginar o nosso telespectador acabou de comprar um carro novo. Comprou um carro 0 km. Como é que ele faz para preservar o carro dele, para não estragar, eu vou usar uma expressão popular, para não estragar a lataria do carro? Pois é, você quando pega hoje em dia um automóvel 0 km é um negócio caro, né? Uma coisa, é um bem que você não quer deixar que ele se deteriore muito rápido, né? Então, sim, o que a gente recomenda é você fazer uma proteção. Tem um item que todo mundo faz, que é película, né? Então, sim, a película nos vidros. Exatamente. A gente tem película de todos os tipos e inclusive... Vocês fazem lá também, então? Também. A gente tem uma cabine climatizada específica para isso. Certo. Então a película hoje ela tem a película mais comercial, que são as películas mais baratas, tem as películas nanocerâmicas, que são as películas térmicas, películas com 10 anos de garantia, que a maior parte dos nossos clientes prefere essa película. E agora, há pouco tempo atrás, foi lançada a película de segurança. Essa película é assim, a grande inovação, porque é uma película que, em caso de assalto, que infelizmente, né, a gente está numa crescente da violência, muita gente hoje lhe rouba para tomar seu celular, uma coisa impressionante. O cara quebra o vidro, joga uma pedra no vidro e entra e toma o celular. Toma seu celular, imediatamente já manda desbloquear, uma coisa horrível. Isso lá em São Paulo está uma febre. Então, essa película de segurança ela é feita para não deixar que o bandido consiga entrar. O vidro quebra, mas ele não solta. Então, a película de segurança é um excelente produto a um custo super acessível, onde você não tem que desmontar seu carro, você não tem que... Super acessível, então diga para o nosso telespectador, né? Uma película de segurança hoje é em torno de R$3.000, mais ou menos.
Carro completo. Carro completo, todos os vidros, dianteiro, traseiro e os vidros laterais. Uma película nano cerâmica entre R$1.000 e R$1.500, que já é uma película com 10 anos de garantia, é uma película com 94% de retenção dos raios UVA e UVB, então é uma película que lhe dá conforto térmico, além da proteção da privacidade. E tem as películas comerciais, que oscilam aí entre R$600 e R$800, mas como eu falei, é a minoria dos meus clientes que preferem esse tipo de película, porque é uma película que dura muito pouco, não tem conforto térmico, não acho que é um bom investimento. Sim. Então vocês colocam película, o que mais que vocês Então oferecem lá? quando você compra um carro novo... Essa assim, pergunta, isso que eu ia dizer, do carro quando novo. você compra um carro novo, assim, todo mundo bota película no carro, e a grande vantagem que a gente tem é que, assim, em relação a preço, porque as concessionárias têm esse produto também, só que nós temos um preço muito menor, né? Quase a metade. Então, vale muito a pena. E o outro produto é o seguinte, é fazer uma proteção na pintura, eventualmente até nos bancos também, que é a vitrificação. Então, a vitrificação nada mais é do que uma proteção química, é uma espécie de verniz sobre o verniz. Para que ele está lá? Para que se houver agressões, tipo assim, um passarinho foi lá, fez o cocôzinho, caiu lá, ficou lá, você não prestou atenção, passou uma semana, 2, 3, marcou seu verniz, porque aquilo é altamente ácido e corrói o seu verniz. E você não queria que isso aconteça num carro novo que você suou muito para comprar. Então a vitrificação de pintura, ela além de dar um brilho, além dela dar um aspecto, uma repelência, ela também tem essa questão da proteção. Ela é como se você colocasse, quando você compra um celular, você compra uma tela de vidro, né? Bota na frente, vai cair no chão, deixa de quebrar? Não, mas quebra a tela. E não quebra a tela do seu celular, quebra a tela de vidro que você botou na frente. Ela está ali para isso, a vitrificação é o mesmo conceito. Se acontecer um dano, não é que não vai acontecer, mas se acontecer, está na vitrificação, a gente consegue rapidamente fazer um lixamento, fazer um polimento, a situação está resolvida. Volta ao normal. Então, essa é uma proteção que a gente chama de proteção química, que é a vitrificação. E tem a proteção física hoje em dia, que é o envelopamento de um filme transparente que se chama de PPF. E é o Protection Plastic Film, PPF. É uma proteção que está ali, que é uma proteção física. Ela é para batida de pedra, pequenos arranhões, pequenos resvalos, aquele que você vai sair na garagem. Esse PPF as pessoas botam muito hoje uma película, o carro é preto brilhante, o cara bota uma película fosca, é isso? Existe o PPF fosco e existe o PPF de cor. Porque o que você está falando aí é o envelopamento. É isso mesmo. Pronto, mas assim, o envelopamento ele não é necessariamente em PPF, você pode fazer de qualquer material. Mas a ideia do PPF... Vocês fazem também isso? Também fazemos. A ideia do PPF é você colocar uma proteção transparente, invisível, que você não percebe que está lá. E o PPF, como é um plástico, ele não risca como o verniz. Se o verniz, se você, por exemplo, fizer uma lavagem mal feita, vai no lava-jato, pega seu carro preto lá novinho, na primeira lavagem ele já está cheio de micro-risco. Você não enxerga, mas se no outro dia você botar seu carro no sol, você vai ver aquelas, a gente chama de teia de aranha, aquelas marcas circulares que é do cara lá com a flanelinha ou com a buchinha dele passando lá, e o PPF não risca. É melhor você, para conservar, é melhor você ter um carro claro ou um carro escuro aqui com essa... Sem dúvida, o carro claro ele é um carro muito mais prático, muito mais fácil de conservar, porém o carro escuro é um carro que tem muito, ele aparece muito mais, ele brilha muito mais, é um carro mais que ele dá, o impacto visual dele é muito maior. Sim. Sérgio, o que mais que vocês fazem lá? Então, lá... Revitalização de faróis, é uma coisa que sempre me ocorreu aqui, porque com o tempo os caras vão ficando escuros, né? Meio amarelado, as coisas ficam feio, riscado, né? Isso é um serviço que a gente faz também, quando você está com o seu farol amarelando, craquelando. Como é que você chama? Craquelando? Craquelando, Isso é um termo mais técnico, né? Sim. Mas você vê, o carro quando tem alguns anos, no carro novo isso não acontece, né? Mas depois de um certo tempo, o carro que fica muito exposto ao sol, em condições muito severas, ele começa a ficar um pouco embaçado, ele começa a ficar meio cinza e importante, você perde qualidade da iluminação. Sim. O seu farol, se o negócio não está translúcido, se o plástico do farol não está translúcido,
você não vai ter a mesma iluminação de um farol novo que está 100% translúcido. A gente realmente faz essa recuperação, a gente usa algumas lixas, faz um polimento e depois a gente faz uma proteção com o vitrificador. Demora isso? É um serviço que demora ou é rápido? Super rápido, 40 a 45 minutos a gente faz, o par de faróis, isso aí. Par de faróis, é caro? Não, custa R$150. Na verdade, o seu é centro estético, estou vendo que é cada... Cuida de muito, tudo. O que mais que vocês fazem de serviço lá? Não, o que é lá exatamente? Lá é um lugar para a aparência do carro. Então, tudo que se refere à aparência do carro a gente faz. Então, a gente, se o carro está amassado, se está arranhado, se precisa... Pinta, né? Pinta, faz micropintura para quem não quer, que tem aquela história toda de perder a originalidade. Então, a gente consegue fazer pintura localizada, que está mais conhecida. Só no lugar do problema? Só no lugar onde está riscado, a gente faz a micropintura lá. Às vezes está riscado e está um pouquinho amassado, aí você faz um martelinho de ouro, recupera o amassado. Vocês também têm lá isso? Também temos lá o martelinho de ouro. Pô, Além disso, a gente tem também o PPF, o envelopamento, tem a película, tem a vitrificação e tem os serviços mais básicos, que são os serviços de lavagem técnica, a gente chama de lavagem técnica, que é uma lavagem feita do jeito que tem que ser feito, que não é como essas lavagens que você pode encontrar por aí sem querer falar mal de ninguém, mas a gente sabe que tem muita lavagem que é feita da forma errada e a lavagem errada, amigo, ela arrisca o carro. Você só lava um carro ou você recebe caminhão, recebe motocicleta, como é? Não, lá só carro, Só carro. automóvel. Acho que uma coisa legal que vale a pena dizer é que a gente é muito focado em qualidade, seriedade e em comodidade. E essa questão da comodidade hoje eu acho que é muito importante. Sim. O que é que você chama de comodidade? Você vai apanhar o veículo em casa? Você vai lavar nas casas? Como é? Se amanhã, Gênero, você mandar um WhatsApp para mim e dizer, Sérgio, estou precisando lavar meu carro. Uma pessoa vem aqui, apanha seu carro, uma pessoa habilitada, uma pessoa de confiança nossa, leva o carro lá, faz o serviço todo o que você precisar, seja uma lavagem ou seja um serviço mais complexo, e depois traz seu carro de volta aqui. A gente já faz isso há muitos anos e a gente tem também agora um novo projeto de fazer isso aí nos prédios, nas residências, executar o serviço para quem não quer que seu carro ande, que tem isso também. Sim, tem gente que tem medo, né? Exatamente. Sérgio, empresarialmente, você acha que esse momento que nós vivemos no Brasil, tanta coisa para lá e para cá, é um momento propício aos negócios ou você está meio reticente? Eu acho que o quadro político que a gente vive hoje é um quadro que lhe deixa assim um pouco reticente pela insegurança do que vai acontecer. Sim. Mas assim, até agora eu acredito que a nossa economia não sofreu muita alteração, né? Toda essa taxação e todo esse blá 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 que está tendo por aí, mas eu acho que a gente ainda não sentiu os efeitos. Sérgio Lobo, o tempo voou. Eu lhe agradeço muito a sua participação aqui. Acho que ficou bem claro para todos nós o que fazer para cuidar e cuidar bem do seu automóvel. A experiência que ele falou aqui da Cóquio com a Maranello é uma experiência nova e que eu acho que vale a pena que a gente vá tentar cada vez ir lá testar, claro. Pelo que você disse, testando vira cliente, né? Com certeza. É isso aí. Assim a gente trabalha, né? Para que isso aconteça. Muito obrigado pela sua participação aqui no Mundo dos Negócios. Eu que agradeço, Gênero. Foi perfeito. A você, muito obrigado por sua audiência. Tenha um excelente domingo. Aproveite sua semana. Curta a vida, que a vida é curta. O programa Mundo dos Negócios volta domingo que vem, trazendo aqui mais uma nova experiência para que você veja como é possível fazer e fazer bem feito e diferente. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades.